Então, boa noite a todos novamente. Meu nome é professor Fábio Queiroz. Estamos iniciando um novo ciclo, né? Nós estamos iniciando um novo componente. Um dos componentes do curso de vocês é a matemática financeira. Então, nós vamos estar falando um pouquinho durante essas aulas, algumas coisas, a parte de cálculos a nível de juros, porcentagens, cálculos bancários durante essas aulas que nós vamos ter. Nós vamos ter aproximadamente 13 a 14 encontros, ou seja, 13 a 14 aulas, aonde vocês vão estar vendo esse conteúdo. Primeiramente, eu tenho duas formações, eu sou formado tanto na área de computação, processamento de dados, e também sou formado na área de matemática. Então, são as minhas duas formações no momento. Ah, É um prazer então ter aula com vocês aí da região de Santa Helena, né? Quem mora próximos aí, por exemplo. E durante essa carga horária de apenas 40 horas, posso passar para vocês informações necessárias para vocês continuarem com o curso de vocês. Antes de mais nada, deixa eu falar como é que vai ser o meu método de aula. Ah, as notas de vocês, ele vai ser 70% participação nas atividades e 30% frequência nas aulas. Por que a frequência das aulas ela é pequena, o valor? Muitas das vezes vocês não podem participar durante a aula. Então, por isso, nós vamos estar gravando as aulas. Então, estou utilizando um programa para gravação das nossas aulas, aonde eu vou estar postando essas aulas lá no YouTube. Então, eu vou estar postando para vocês depois o link das aulas. E quem quiser assistir esse conteúdo que está sendo ministrado agora, pode estar vendo depois. As minhas atividades, ele é postado na plataforma Classroom. Ou seja, vocês vão fazer as atividades por lá e também a postagem por lá. Eu não vou estar recebendo atividades pelo WhatsApp, nem no grupo e muito menos pessoal, pelo privado. Para que vocês acostumarem a utilizar essa informação. Até aí tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok. Então eu vou estar mostrando para vocês aonde eu gostaria que vocês acessassem no nosso primeiro momento da aula. Então eu vou estar abrindo para vocês aqui o programa. Deixa eu abrir aqui de um outro computador também aqui, porque se caso entrar aluno, eu não tenho que ficar abrindo e fechando tela toda hora. Ok. Então eu estou visualizando vocês numa outra tela, porque se caso precisar, quem quiser fazer alguma pergunta pode perguntar enquanto começamos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, pessoal, eu vou estar compartilhando com vocês a tela aonde vocês vão estar postando todas as atividades. Deixa eu abrir aqui. Então, essa é a plataforma que vocês vão estar utilizando nas nossas aulas, ou seja, matemática financeira, né, que é um dos componentes do auxiliar de gestão financeira. Então, a priori, esse é o componente que eu vou estar ministrando para vocês. Lembrando que eu não sei se eu vou ministrar outros componentes na área da matemática com vocês. É de acordo com a turma vai acabando, vai estar chamando os outros professores. Lembrando que as nossas aulas são quartas e sextas, ou seja, segunda, terça e quinta, então serão outros professores. Ou é mais um professor, ou é mais dois professores.
Aqui, por exemplo, é as atividades de vocês. Então, eu já tenho uma atividade já postado. Lembrando que eu vou estar postando as atividades sempre por volta das 18h40, 18h50, para os alunos não ficarem fazendo atividades fora do horário e também para evitar o aluno deixar de assistir a aula porque já viu o conteúdo e já está vendo também a atividade de hoje. Então, aqui na aula 1, que é a Introdução à Matemática Financeira, eu tenho o conteúdo que vai ser explicado e tenho uma atividade. Ainda não tem o vídeo, que o vídeo está sendo gravado. Então, nós vamos estar fazendo essa etapa. Até aí tudo bem? Até aí tranquilo? Sim. Ok. Então, o que acontece? Para vocês terem acesso, eu vou colocar aqui para vocês o site. Vou lá na... Então, vocês vão acessar esse site e ele vai ter um código para ser digitado. O código é esse que eu acabei de postar também. O que acontece? Deixa eu só ver se é esse computador aqui que eu tenho um outro usuário para mostrar para vocês como é feito essa parte. Só um minutinho. O foco da nossa primeira aula é para vocês entenderem como serão nossas aulas, né? Deixa eu organizar aqui só um minutinho. Pessoal, eu vou compartilhar aqui, eu vou parar o compartilhamento, vou compartilhar agora a minha outra tela. Para vocês terem noção do que fazer. Então vocês estão vendo aqui uma tela basicamente igual vocês têm na casa de vocês. Ok? Então eu vou pôr aqui Classroom. Google Classroom é a mesma coisa. Se eu clicar naquele link que eu mandei, ele abre do mesmo jeito. Aqui tem uma outra turma que eu estava fazendo teste na aula de ontem. Então o que acontece? Você vai entrar no Classroom. Aí aqui vai ter esse sinal de mais. Vai ter esse sinal de mais. Participar de uma turma. Participar de uma turma. Então eu vou clicar aqui, eu vou digitar o código. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. E vou clicar em participar. Vai aparecer para mim aqui duas turmas. Ó, turmas. A informática, que é a turma que já tinha, e agora a matemática e financeira que eu acabei de criar. O que acontece? Vocês vão clicar nele, vai vir atividades. Então, essa aula aqui, eu vou clicar aqui na atividade, ver atividade.
Então, todas as vezes estão recapitulando. Vocês vão vir em atividades. Vai ter aqui a aula 1, aula 2, aula 3, assim por diante. Lembrando que toda aula tem atividade. Você vai clicar aqui nele, ver atividade. Aí o que acontece? Aí você vai clicar. O que eu vou estar mostrando para vocês está tudo aqui, ó. É o nosso conteúdo da nossa. Hoje, como é a primeira aula, é mais teoria. Então, esse é o material que eu montei para a nossa aula de hoje. Então, você pode ler, você volta. Aqui tem a atividade que vocês vão fazer. Tem três perguntinhas que eu coloquei. Como é que eu vou fazer essa atividade? Você pode fazer ele no computador ou fazer no caderno e tirar print, tirar foto, alguma coisa. Por exemplo, a maioria de vocês vai usar o Classroom no celular. Então você vai fazer no caderno, vai tirar foto. Automaticamente, quando você tira foto, a foto não vai para a galeria do celular de vocês? Sim ou não, pessoal? Sim, Sim. sim. Então o que eu vou fazer então? Eu não vou clicar em marcar como concluída. Jamais vocês façam isso no primeiro momento. Tem que clicar no código. Você vai clicar, eu vou voltar de novo. Ó, quando vocês entram no Classroom, ó, Classroom, quer ver? Eu vou sair do Classroom. Eu vou de novo, ó. Quer ver? Deixa eu sair do grupo aqui. Quer ver? Eu vou cancelar a inscrição. Cancelar a inscrição. Ó, não tem mais, só esse. Então eu vou lá, eu vou, eu vou clicar nesse link que eu postei no grupo, aí no chat, e vou clicar aqui e escrever. Não, peraí, aqui não. Só um minutinho só, cliquei no lugar errado. Eu vou clicar aqui e escrever. E dar Enter. Então ele vai aparecer desse jeito. Lembrando que não vai aparecer esse aqui, porque vocês não têm ele. Ele vai aparecer Google Sala de Aula, que é o Google Classroom, e vai aparecer essa tela aqui branca. Não foi o que apareceu quem já clicou, pessoal? Sim. Vou clicar no mais, participar da turma. Vocês não vão clicar em criar turma. Participar da turma. Aí, isso, clica no mais. Aí, voltando aqui, clico no mais, participar da turma, digita o código da turma que você vai ingressar, participar. Ó, se eu clicar aqui nessas setinhas aqui, turmas, voltou a ter duas de novo. Informática básica no turno N1 e auxiliar de gestão financeira agora que apareceu. O que acontece? Depois de estar organizado desse jeito, depois de eu participar desse jeito, o que acontece? Eu vou clicar na matemática financeira, atividades. Então vai ter atividade 1, 2, 3, o que for. Então, atividade 1, que é a aula 1, ver atividade. Sempre que vai ser aula 1, PDF, nome da aula, e atividade da minha aula. Então, se eu clicar aqui, eu leio o conteúdo. Se eu clicar aqui, eu vejo a minha atividade. Até aí, ficou bem claro, pessoal?
Alguma dúvida? Não. Aí o que acontece? Agora, como é que eu vou fazer? Eu vim aqui na atividade e li as perguntas. Quais são as perguntas? O que é juros simples e como surgiu? Qual a diferença entre escala e densidade demográfica? Explique com suas palavras o que é matemática financeira. Cite duas características. Beleza. Você pode fazer no computador e salvar no computador. Ou você pode fazer no caderno. Aula dia 16 de fevereiro. Atividade 1. Resposta. Atividade 2. Resposta. Atividade 3. Aí você fez no caderno. Aí você pega o celular, tira foto. Você pode acessar o Classroom também pelo smartphone. Aí o que você vai fazer? Depois que você fez a atividade, você não vai clicar e marcar como concluída. O concluída, você fala que fez, porém, você não mandou a resposta às atividades. Ou seja, nesse caso, o que não vai valer? Nada. Tá bom, pessoal? Quem está entrando agora, eu vou estar postando depois as informações, a gravação dessa videoaula, tá bom? Porque toda hora tá entrando colegas novos, então aí eu vou ficar voltando toda hora e não vou conseguir fazer. Mas na nossa gravação vai ter ele, tá bom? Aí o que acontece? Você vai clicar adicionar ou criar. Lembrando que como você salvou, quem tirou foto ou salvou no computador, ele virou um arquivo, não é verdade? A foto é um arquivo. Você vai clicar em arquivo. Ele vai aparecer essa tela. Você vai clicar no browse. Lembrando que se for computador, ele vai aparecer isso aqui. Se for smartphone, vai aparecer lá arquivos do WhatsApp, arquivo do Instagram, arquivos da câmera. Então você vai escolher qual é o caminho que está a sua imagem. Se você tirou foto, ele vai estar em câmeras. Vamos supor que aqui no notebook, deixa eu ver isso aqui. Vamos supor que o notebook fosse a palavra câmera. Você vai clicar duas vezes. Vamos supor que isso aqui é a atividade que eu fiz hoje. Então você vai clicar nele, abrir. Ó. Ele está carregando ainda. Ok. Note que aqui apareceu o nome da imagem. E vou clicar no entregar. Entregar. O que vai acontecer? Eu vou descompartilhar aqui e vou compartilhar a minha tela, eu como professor, tá bom? Eu coloquei eu como aluno, agora eu como professor. Aí o que acontece? Aqui agora, pessoas. Por que? Só uma coisa aqui só um minutinho só, pessoal. Aqui, ó, vou vir em atividades. Ó, um entregue. Foi eu. Eu vou clicar no entregue. Ó, Fábio Queiroz. Note que ele tem uma imagem. Se eu clicar em cima, ele vai me abrir uma nova aba e eu consigo visualizar o que está escrito na sua atividade. Aí eu vou avaliar. Agora, se eu pegar, quer ver uma coisa? Eu vou voltar lá na minha atividade, eu vou cancelar o envio e vou clicar em apenas, quer ver? Marcar como concluída. Aí eu vou marcar como concluída. Olha o que vai acontecer.
Eu vou clicar de novo aqui em matemática financeira para carregar as informações. Atividade. Ó, entregue. Você vai notar que aqui no Fábio, aqui, ele não tem nada. Ou seja, eu cliquei apenas como entregue. Eu não postei nenhum arquivo. Então, dessa forma aqui, eu posso te avaliar? Não posso, porque não tem nada para te avaliar. Alguma dúvida, pessoal? Ficou bem claro? Pessoal? Sim? Sim. Ok, então. Então, Sim. essa é então a forma que vocês. Então, vocês não podem postar no grupo do WhatsApp. Então, as atividades são postadas sempre nessa plataforma. Então, toda aula vai ter uma atividade. Então, se eu parar o compartilhamento aqui, vou. Deixa eu ver aqui como é que tá a gravação. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui. Todos são de Santa Helena, pessoal? Sim. Eu sou. Eu também sou. Boa noite, professor. Eu não sou de Santa Helena, eu sou de Cachoeira Alta, Goiás. Ah, sim, eu já tive muito aluno aí de Cachoeira Alta. Então vamos começar então agora, né? Para valer nosso conteúdo, né? Então eu vou compartilhar a tela. Então o nosso conteúdo é de matemática financeira. Deixa eu colocar aqui na apresentação de slides, que fica bem mais fácil. Então, meu nome é professor Fábio Queiroz. Sou professor e especialista na parte, como eu falei para vocês, para quem entrou depois, eu sou a minha segunda formação é matemática e tenho uma especialização em docência na matemática. Essa especialização ele me dá autoridade, me dá plenos poderes para dar aula tanto do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio até nível superior. Então, o que é matemática? Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o contexto da história de matemática, principalmente a parte financeira. Quem é que não gosta de dinheiro? Alguém aí tem coragem de rasgar dinheiro? Alguém, pessoal? Não, jamais. A mais, né? Quando tratamos de dinheiro e temporalidade, alguns elementos básicos devem ser levados em consideração, tais como inflação, risco, incerteza, utilidade e oportunidade. Eu sou da época, não sei se vocês são ou alguém de vocês da época que todo mês a inflação chegava a 30, 40, 50% ao mês. Alguém passou por esse período? Eu Sim, não me professor. lembro, professor. Na década de 80, alguém aí é da década de 80? Ou de 70? Não, Eu. eu sou jovem. Na década de 80 e 90, nós tivemos o cruzado, o cruzeiro, o cruzado novo e assim por diante. Nós tivemos várias moedas. Todo governo que entrava era uma moeda diferente. Quem é dessa época vai concordar comigo, não é verdade? Era só prazo de entrar um Sim. governo, era uma moeda, parece que era uma forma de gastar dinheiro. Porque eu não sei se vocês sabem, toda vez que gera uma nova moeda, são bilhões de reais gastos nisso. Então, naquela época, pessoal, o salário mínimo ele aumentava todos os meses. Todos os meses o salário mínimo era outro. Não é igual agora. Todo ano, todo início de janeiro, nós sabemos qual é o salário mínimo. Naquela época não.
janeiro era um salário, fevereiro era outro, março era outro. Então, quem tem carteira assinada naquela época, ele é cheio de carimbo, cheio de anotações de mudança salarial. Hoje não, nós fazemos anotações apenas uma vez ao ano, principalmente quem trabalha na época de férias, que vai dar baixa, que vai dar baixa na carteira para você pegar férias. Aí eles põem aquele carimbinho lá que você teve um aumento e qual foi o valor desse aumento. Então naquela época o aumento era todos os meses, até chegar no início dos anos 90. Em 93, o real ele chamava URV, Unidade Real de Valor, isso mesmo. Ou seja, durante uns 6 meses, eles mudaram a moeda, que na época acho que era cruzado, era cruzeiro, eles mudaram para esse formato. Ou seja, houve essa inversão total. Diga às pessoas, muitas pessoas, que nessa conversão de moeda perderam muito dinheiro. Tinha gente que tinha muito dinheiro e com a conversão ficou pobre. Alguém dessa época lembra dessa fala? O meu sogro, professor, ele passou por isso. Ele disse que tinha muito dinheiro no banco e da noite para o dia, ele e muitos conhecidos dele ficaram pobres. Uhum, porque eles fizeram uma forma lá aonde a mudança foi drástica. Pessoal, você comprava pão por 1 centavo. Você comprava pão por 1 centavo. Naquela época, o litro de gasolina era 10 centavos. Olha para vocês verem. Com a mudança, tudo caiu de valor. Até o dinheiro que nós tínhamos, que as pessoas tinham, foi mudado de valor. Então, a inflação, como era muito alto e a mudança foi drástica, então, da noite para o dia, muitas pessoas que eram bem de situação ficou falido. Pessoal, quem ficou com dúvida, depois acesse essa parte da aula, que ele vai estar mostrando direitinho, tá bom? Ou se não, no final da aula, se der tempo, eu faço de novo, tá bom? Eu excluo e crio de novo. Então, a inflação, os preços não são... Naquela época, hoje, por exemplo, o arroz era R$10, no mês que vem o arroz já era 20. Então, a pessoa não tinha como se organizar financeiramente. A pessoa que tinha poder financeiro pequeno, ele não tinha como fazer um investimento porque ele não sabia o dia de amanhã. Por isso que muitas pessoas que compraram a casa própria na década de 70, na década de 80, muito teve que entrar com processos de reavaliar o valor do imóvel, porque teve gente que pagou imóvel 2, 3, 4 vezes mais por causa da mudança da moeda. E com essa mudança, o valor do imóvel ficou quase que impagável. Alguém sabe dessa história? Alguém vivenciou isso, pessoal? Então são coisas que aconteceram nessa época que a inflação, ele era as mudanças delas eram o quê? Em forma desordenada. Hoje a inflação é alta? É. Só que, tirando hoje a gasolina que aumentou muito, qual foi a outra coisa que, tirando a gasolina, tirando as coisas de eletrônicos, televisão, computador, essas coisas, qual foi a outra coisa que subiu desordenamente? O gás, professor. Mas o gás é por causa do combustível. Alimento. Mas porque o combustível aumentou demais. Pessoal, aumentou o preço do combustível, tudo aumenta em cadeia. O gás aumenta. Se o combustível aumentar e o gás tudo aumenta. O que faz Energia?
tudo. A energia, ele não teve um aumento muito considerável. A energia, ele aumentou muito por causa das bandeiras. Que aí foi o quê? Foi uma coisa que o governo federal impôs nas empresas, na energia. Se ele não tivesse esse, essa mudança, por exemplo, nos últimos anos, a média de aumento da energia elétrica, por exemplo, nos últimos 2, 3 anos, foi em média de 10%. E nós sabemos que tudo subiu mais que 10%. O problema é que a energia tem toda aquela parte tarifária, que é a bandeira amarela, a bandeira vermelha. Então isso aí, a gente olhando um talão de energia, olhando o valor final da energia, a gente assusta. Mas é o que a gente analisa, por exemplo, R$ 40, R$ 50 é a bandeira. E é muitas vezes esse aumento que nós achamos que é um valor, um aumento que é um valor que não podia ter calculado, que é um valor que você não está gastando, que você não está consumindo isso. Uma outra coisa que é muito caro, eu não sei se aí na cidade de vocês mas aqui em Goiânia, eu estou em Goiânia, pessoal, eu não falei para vocês, eu estou falando de Goiânia. Aqui a Saneago, ele cobra água e esgoto. O mesmo valor que você gasta de água é o mesmo valor do esgoto. Se você gasta R$ 50 de água, você paga R$ 50 de esgoto. O que acontece com isso? O valor da água, ela dispara. E o mais interessante, não é toda rua que tem esgoto. Aí vocês pagam esgoto? Paga. Aqui onde eu moro, não. Quem paga é meio a meio? É meio a meio ou é desproporcional? Ou é proporcional? Eu vou olhar aqui no talão aqui. Tá bom, então. Quanto? Em torno de 90%, professor, aqui. Por exemplo, se você não quiser falar valor, qual que é o valor aí que tá aí da sua água? Ou senão você inventa. Aqui no meu talão, a água veio de R$ 35,52. Certo. Ô, meu sonho. Mas já o esgoto, veio a coleta de afastamento de esgoto, que veio de R$ 28,40. Mais o tratamento de esgoto, que é R$ 7,12. Final da história, você está pagando o mesmo valor tanto para água quanto para esgoto. Se você somar os dois, está dando praticamente o mesmo valor. Ou seja, você paga o esgoto. É verdade, dá R$ 35. Se você for olhar, muitas das vezes a porta da sua casa, o esgoto está entupido, o seu esgoto ele está ou nem esgoto você tem e está pagando esse valor. Você sabia que se você pagar esgoto e não tiver esgoto na sua porta, eles são obrigados a te ressarcir? Vocês sabiam disso? Sabia não. Se você tem esgoto, se você paga esgoto e lá na sua porta não tem esgoto e você, por exemplo, paga esgoto desde sempre, eles são obrigados a te restituir tudo que você gastou, que você pagou. Então, mas igual aqui, não é toda casa que tem aquele esgoto, o esgoto na porta. Às vezes é na porta da minha casa, mas aí as redes das outras casas vêm até ele. Mas se você não utiliza, então você não pode pagar. São coisas que acontecem. Então, esse é algo que faz aumentar. Então, o que acontece? Então, se você paga R$ 35 de esgoto e paga 35 de água, já são 70. Se você pagasse R$ 10 de esgoto, que seria em torno de 30% da sua água, já era um gasto tranquilo, não é verdade? Porque você não está pagando um valor muito alto. Agora você está pagando 100% de água e 100% de esgoto.
Então, isso aí é uma das Mais causas. o custo fixo. O fixo você paga se você usar ou não usar, né? Isso. Então, isso é um dos casos que naquela época ele disparava todos os meses. Um outro ponto importante na matemática é o tal do risco. Investimento que envolve risco que gera perdas e ganhos de dinheiro. Pessoal, quem está comprando algo no banco pela primeira vez, você paga um risco maior. Sabe o que é esse risco que eu tanto falo aqui, pessoal? É aquele risco de você não pagar a dívida. Então, quando você abre o crediário pela primeira vez no banco, financia um carro, por exemplo, uma casa, você paga um juro maior. Por que você paga um juro maior? Porque você é uma pessoa que o banco corre de risco de levar calote. O banco não sabe se você vai ser um bom cliente. O banco não sabe se você vai pagar tudo. Então, ele faz que você é um investimento de risco. Então, por isso você paga um juro maior. Quando você compra algo pela segunda, pela terceira vez, eu não sei se vocês já fizeram isso, o juro diminui. Concordam comigo? Sim. Por quê? Lá no banco, você tem uma classe. Você tem uma classe lá bancária. Quem é o bom pagador é uma classe. Quem é mais ou menos bom pagador, outra classe. Quem é péssimo pagador, ou nós falamos o tal do score, né? Que é o que os órgãos do consumidor, né? Que é o Serasa, tem hoje. Ou seja, é uma avaliação de risco que você tem. Se você tem lá no Serasa, você pode baixar o aplicativo do Serasa e ver o seu score. Se você tem lá de 600 pontos para baixo, você é um risco em potencial. Ou seja, você é um risco de não pagar o que você está comprando. Quando você tem de 600 a 800, você é um risco intermediário. Se você passa de 900 pontos, você é um cliente com pouquíssimos riscos. Ou seja, ele sabe que você só não vai pagar por um motivo ou outro. Mas se você não pagar, ele sabe que você vai lá no banco e vai renegociar essa dívida. Ou seja, o risco de você dar o calote bancário é pequeno. Incerteza é aquele investimento que você sabe que vai ser rentável ou não, que é os famosos investimentos que nós fazemos a curto, médio e longo prazo. Então, se você faz um investimento a pequeno prazo, por exemplo, hoje, o que é um investimento de risco hoje? Ações. Você comprar ações de uma empresa, ações bancárias, é um risco que você pode ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro. E muitas das vezes, esse dinheiro você vai perder da noite para o dia. Porque, por exemplo, quantos bancos já faliram? Nós já tivemos aqui em Goiás o BEG, Banco do Estado de Goiás, a famosa Caixego, Caixa Econômica do Estado de Goiás. Nós já tivemos o BBC, Banco Bom Comercial, acho que é esse nome. E nós tivemos outros bancos durante a década de 80 para cá. Todos esses bancos, tirando o BEG, que era do governo estadual, as pessoas teve pequenas percas. Agora, quem tinha investimentos bancários na Caixego, a maioria levou calote. Alguém aí conhece alguém que era correntista da Caixego? Não. Pessoal, eu tô falando essas coisas da década de 80, mas eu não sou velho, tá bom?
É porque desde os meus 8 anos, 7 anos, eu sempre gostei de números. Então eu sempre analisava. Então eu tenho essa facilidade. E outra coisa, eu tenho as lembranças de época. Então, lembrando que tudo que eu tô falando com vocês, eu não tenho nada escrito no meu quadro. O que eu estou vendo, é o que vocês estão vendo sobre o contexto das finanças na história da matemática. Então, eu tô lembrando de fatos marcantes, fatos históricos e passando para vocês. Utilidade. Se não é útil, deve ser adquirido. Ou seja, comprar algo, como eu falar assim, né? Hoje, coisas supérfluas, né? São aquelas coisas que você vai comprar, mas que não é útil. Quantas pessoas já comprou uma roupa porque gostou, mas nunca usou? Quantas pessoas já comprou uma bolsa e nunca usou? São que ele não é útil, mas você adquiriu. E por fim, sem dinheiro as oportunidades dizem adeus. Ou seja, hoje a melhor forma de você ter as oportunidades é saber poupar dinheiro, organizar dinheiro. Ah, professor, mas no tempo de hoje é difícil juntar dinheiro. É difícil, mas não é impossível, pessoal. Quem consegue fazer a sua própria organização financeira consegue organizar pelo menos 10%, 5% do seu rendimento. É só deixar de comprar as coisas supérfluas que não tem necessidade, que vocês conseguem os seus ideais. A matemática financeira possui diversas aplicações no atual sistema econômico. Lembrando, pessoal, que esse material está tudo postado na plataforma, tá bom? Então eu não vou ficar lendo, eu não vou ficar entrando na parte teórica e na parte escrita. Então a palavra finança vem das relações matemáticas com o dinheiro, o qual recebemos ou concebemos nas diversas fases da história da humanidade. Quantos de vocês começou a trabalhar adolescentes? Eu comecei com 9 anos, professor. Você já imaginou se desde os 9 anos você já conseguisse poupar dinheiro? O que você já teria hoje? Muita coisa, viu? Muita coisa. Muitas das vezes a gente não se organiza, a gente não se prepara. Com isso, aquele slide anterior, as oportunidades passam. Então, primeira coisa que nós devemos ter é uma saúde financeira pessoal. Nunca gastar mais do que você ganha. Sempre se organizem. Hoje, qual que é o maior vilão hoje das pessoas que trabalham? Qual que é o vilão hoje? Cartão de crédito. Cartão de crédito. Ele é um vilão. Quem consegue se organizar nele, ele é seu aliado. Agora, quando você não consegue se organizar com ele, ele é seu inimigo. A média, pessoal, um cartão de crédito, quando você paga a fatura mínima no ano, é em torno de 350% ao ano de juro. Ou seja, quem começar com uma dívida de R$1.000 em janeiro, pode finalizar o ano com mais de 4 mil reais de dívida, só por não ter pagado a fatura completa. Então, por exemplo, depois, durante as nossas aulas de matemática financeira, eu posso mostrar para vocês. Não adianta nada eu dar aula para vocês de matemática financeira e não saber me organizar financeiramente. Concordam comigo? Sim. Então, mais na frente eu vou mostrar para vocês como é a minha organização financeira. Hoje, a minha saúde financeira está
por exemplo, o meu ganho é assim, ele está mais ou menos em torno de 80%. Ou seja, eu consigo ter uma saúde financeira que não extrapola o meu valor e consigo fazer planejamentos futuros. O que seria hoje o planejamento futuro hoje numa família ou numa casa? Troca de um carro, financiamento de uma casa, reforma de uma casa. Então hoje, se a pessoa hoje não tiver uma saúde financeira, ele consegue seus objetivos? De jeito De nenhum. jeito nenhum. Então, mais na frente, eu vou estar mostrando para vocês como é que eu faço a minha parte, meus cálculos financeiros. Tá bom? Lembrando que financiamento, não existe financiamento sem juros. Todos os financiamentos existem juros. Uma dica que eu vou dar para vocês. Se uma loja vende algo, um exemplo, R$ 100 em 10 vezes sem juros. E se ele vende R$ 100 à vista, ele não te dá nenhum desconto. Nesse caso, o financiamento já é importante. O professor Marcelo falou para mim, acabou de falar para nós que todo financiamento tem juro. Mas você reparou que o dono da loja, da empresa que você está comprando, ele não está te dando nenhum desconto por ser à vista? Então, nesse caso, se ele está financiando para você, entre aspas, em 10 vezes sem juros, então, nesse caso, esse para você seria o melhor negócio. Agora, é melhor você pagar R$ 10 todo mês do que pagar 100 de uma vez. Agora, você falar assim, em 10 vezes o juro é em torno de 10, 15% da mercadoria, então vai o seguinte, então quanto que é o juro? Ah, não, é 15%, então cai para 85%. Aí nesse caso, você tem a autonomia de analisar qual é a melhor forma de você se organizar. Então, tudo é analisado quando você compra algo, se à vista vale a pena ou não essa parte. Outra parte muito importante, a desvalorização da moeda. Nos anos 90, exatamente em 1994, que foi o surgimento do real no Brasil, que na época, em 93, ele foi criado primeiramente pelo Itamar Franco, que era ministro, né? Depois foi por Fernando Henrique Cardoso. Então o que acontece? Naquela época, a moeda brasileira é uma moeda forte. Cada dólar valia R$ 1. Se eu tivesse $10, então $10 seria o quê? R$ 10. Com o passar do tempo, a nossa moeda foi desvalorizando. Hoje, cada dólar custa em torno de R$ 5 a R$ 6. Hoje eu não sei o valor. Deixa eu ver qual é o valor do dólar hoje. Valor do dólar. Hoje o dólar é 5,14. Ou seja, a cada R$ 5,14 vale um dólar. E na década de 90 era 1 por 1. Ou seja, a nossa moeda brasileira era uma moeda forte, era uma das moedas mais fortes do mundo. Hoje, nós temos outras moedas mais fortes que o dólar? Temos. Um deles é o famoso euro, né? Enquanto que um dólar custa 5,14, o euro custa 5,84. Ou seja, o euro é uma moeda forte. Ele é uma moeda que é utilizada praticamente em todos os países da Europa. Teve uma época que cada país tinha a sua moeda. A França tinha a sua moeda,
a Alemanha tinha a sua moeda, a Itália tinha a sua. Então, eles unificaram a moeda para o euro, ou seja, tanto na Europa como alguns países da Ásia, nós chamamos de Eurásia, né? É o euro que é a moeda predominante. Então, é uma moeda forte. É tanto que lá, por exemplo, nesses países, eu não sei se vocês aí, alguém já foi para a Europa trabalhar, ou já morou, ou já foi para os Estados Unidos morar e trabalhou, ou trabalharam já. Nesses países, lá a produtividade é por hora. Então a pessoa ganha por hora trabalhada, e não por dia e nem por mês. Lá o cálculo é feito por hora. Então mais você trabalha, mais você ganha. E lá cada profissão tem o valor da sua hora aula, ou da sua hora de trabalho. Até aí, tranquilo? Alguma pergunta? Tranquilo. Ok, pessoal, provavelmente hoje nós vamos extrapolar um pouquinho, tá bom, a nossa aula, por causa que a gente ficou um tempão enrolado com a parte de explicação. Juros. Nós falamos já sobre os juros inicialmente. O conceito de juros surgiu no momento em que o homem percebeu a existência de uma afinidade entre o dinheiro e o tempo. As situações de acúmulo de capital, a desvalorização monetária davam a ideia de juros devido ao valor momentâneo do dinheiro. Pessoal, uma coisa muito importante. Vocês acham que a nossa moeda é fraca? Sim. Quer ver uma coisa aqui? Moeda da Argentina. Na Argentina é o peso argentino. Lá, enquanto nós falamos que nos Estados Unidos o dólar custa 5,14 e lá nos Estados Unidos e na Europa que custa 5,84, o peso argentino, um peso argentino é meio centavo. Meio centavo, pessoal. Ou seja, apesar de toda essa turbulência da nossa moeda, ainda nós temos uma das moedas mais fortes da América do Sul. Então, se a nossa moeda está desvalorizada, nesses outros países, tá mais. Imagina, se é meio centavo para a nossa moeda, imagina para o euro, para o dólar. Então, cada país tem a sua desvalorização. O surgimento dos juros primeiro foi pelos sumérios, povos que habitavam o Oriente Médio. Muitas vezes, naquela época, não existia dinheiro. A troca de mercadoria era o dinheiro entre eles. O que acontecia? Vamos dar um exemplo que acontecia naquela época. O agricultor, os feudais, por exemplo, queriam plantar, mas eles não tinham terra. Eles davam as sementes para os agricultores, eles plantavam e colhiam as mercadorias. Ou seja, se eu doava um saco de semente, eu queria X saco de cereais, que na época eram os grãos, né? Arroz, feijão, soja. Ou seja, então nesse cálculo, eles já faziam o cálculo dos juros. Eu tenho sementes, você tem a terra. Então eu te dou a semente, você me dá X quantidade. Ou seja, só que naquela época, pessoal, a maioria do plantio ia para quem? Iam para os feudais. Porque, como eles davam a semente, os agricultores eram obrigados a aceitar praticamente quase todas as suas propostas
de época. Hoje nós temos nos juros vários tipos de cálculos, multiplicação, números quadrados, números cúbicos, exponenciais e assim por diante. Pessoal, aqui eu não vou entrar em detalhes não, depois vocês leem, tá bom? Aqui mais falando sobre a época. Pessoal, essa aí eram as nossas escritas de 300 anos antes de Cristo até a data atual. Então, em 300 antes de Cristo, eram os hindus, que olha como é que era feito calcular os números. Depois de 500 depois de Cristo, foi para esse. Então, vocês vão notar, pessoal, que a mudança das letras, dos números, ele não é muito antigo, não. 1400 depois de Cristo foi quando as letras começaram a ficar mais padronizadas. Olha para vocês verem. Até 900 depois de Cristo, pelos árabes, você não conseguia entender a numeração deles. De 1000 depois de Cristo, 1400, que você conseguiu entender um pouco melhor. Pode falar. Quem levantou a mão? Pessoal, quem levantou a mão? Pode falar. Deve ter sido sem querer, professor. Ah, sim. Até aí, pessoal, você já imaginou se a gente escrevesse da forma dos hindus? Complicado, né? Durante as modificações, nós tivemos a relação algébrica. Primeiro, olhado pelo lado da razão. Qual é a razão de termos o cálculo da idade de 3 filhos? Qual que é a idade, qual que é a razão do gasto, do investimento daquele dinheiro? Então, são tipos de falas que durante a vida da gente a gente escuta. Mas o que significa isso? A noção da relação algébrica e matemática financeira é importante para representar, de modo geral, as relações que estabelecemos entre o dinheiro, os juros e o tempo. Quando nós falamos de relação algébrica, nós vamos lembrar de variáveis, letras, que representam dinheiros gastos, financiamento, investimento, tempo de aplicação, juros, entre outros. Por exemplo, se eu investir dinheiro durante 3 anos, quanto que eu vou, durante 3 anos, a R$100 por mês? Qual que será o valor que eu vou estar ganhando se eu tivesse aplicado na poupança? Então, são formas que eu vou estar analisando para fazer os meus cálculos. Então, é muito utilizado essa parte de matemática financeira. Uma outra coisa também muito utilizada é a regra de 3. Alguém de vocês lembram o que é regra de 3? O conceito de cabeça eu não vou lembrar não, mas fazer eu ainda sei. Regra de 3 é para mim fazer um cálculo relacionado, por exemplo, se 3 horas eu ganho R$10, quanto que eu vou ganhar trabalhando 10 horas? Você entendeu? É uma regra de 3. Então eu vou estar calculando. Aí tem a regra de 3 simples, a regra de 3 composta, e assim por diante. Ou seja, eu vou utilizar estilos de cálculo na minha matemática financeira. Além disso, as porcentagens, as probabilidades também e assim por diante. Não vou entrar muito em detalhes, porque nós vamos falar sobre isso. Continuando com a razão, nós vamos ver que existe várias maneiras de comparar duas grandezas, ou seja, duas informações. Quando se escreve A maior que B, ou A menor que B, ou A igual a B. Estamos comparando as grandezas entre A
e B. Essa comparação pode ser feita através de uma razão entre as duas grandezas, isto é, o quociente entre as grandezas. Por exemplo, 3 para 9. 3 para 9. O 3 é maior que 9 ou o 3 é menor que 9? Menor. Menor. 3 é menor que 9. Então, é uma razão. 15 é menor ou maior que 10? Maior. Maior. Então, 15 é maior do que 10. E assim por diante. Então, a gente usa muito isso. E lembrando que quando nós usamos frações, nós lembramos de uma coisa muito importante. Toda fração é o quê? Uma divisão. Então, quando eu lembro de fração, eu lembro que estou dividindo alguma coisa. É o que eu expliquei aqui agora. Razão entre 3 e 6. Então, 3 e 6, ele vira uma fração, né? 6 dividido por 3. Quanto que é 6 dividido por 3? 2. 2, ou seja, então o 3, o 6 é o 3 quantas vezes? 2 vezes, ou seja, o seu dobro. E assim por diante. Para a gente finalizar por hoje, nós temos a velocidade média. Nós vamos falar sobre isso. Como é que eu calculo a velocidade média? É a distância sobre o tempo gasto. A gente viu muito isso aí na física, não é, pessoal? Principalmente física no primeiro ano do ensino médio. Então, por exemplo, um carro percorreu 120 km em 2 horas. Então, qual que é a sua velocidade média? 120 dividido por 2, que vai dar 60 km por hora. Eu vou ter andado 60 km o tempo todo? Não. É uma velocidade média. Um trajeto que ele está em engarrafamento, eu não vou chegar a 60. E trajeto que a pista está mais livre, eu vou andar mais que 60. Então, no final, ele se torna velocidade média. Um exemplo muito importante. Eu saí 6 horas para trabalhar e eu entro no serviço 8 horas. Só que nesse caminho, eu parei para lanchar. Aquele tempo perdido, parado que eu estou parando para lanchar, ele entra no cálculo da velocidade média. Por quê? Eu estou no meio do percurso. Eu parei, mas ele vai ser calculado com a minha velocidade média, mesmo que eu esteja parado. Uma outra coisa que a gente vai utilizar um pouco é a escala, que é o comprimento do desenho sobre o comprimento real. Então, a gente faz isso muito em mapas, né? Que é essa parte aqui, ó. Quer ver? Em um mapa de um comprimento de 8 metros, está representado por 16 centímetros. Ou seja, um mapa de 8 metros é representado por 16 centímetros. Qual é a escala usada para fazer esse mapa? Então, eu vou estar analisando como é que eu vou fazer. Pela essa escala de centímetros e metros, eu consigo saber qual que é a distância de um lugar para o outro. Então, também é um exemplo de matemática financeira. E a densidade demográfica. A densidade demográfica ele é calculado sobre o número de habitantes de um lugar sobre o tamanho do espaço. Ou seja, aonde tem mais pessoas, a densidade demográfica é maior. Aonde tem menos pessoas, a densidade é menor. Um exemplo. Qual que é a densidade demográfica é maior? No sul ou no norte? No sul? Por mais que o norte, olha aqui, pessoal. Por mais que o norte, que o sul, é apenas esses 3 estados aqui, ó, onde a sete do mouse está mostrando, é pequenininho, não é verdade? Vocês estão vendo a sete do mouse? Sim. O norte é isso aqui tudo, ó.
Ó. Vocês repararam que o norte é muito maior? Sim. Porém, aqui no norte deve ter nem 10 milhões de habitantes. Enquanto no sul, que é pequenininho, tem mais de 30. Ou seja, mesmo ele sendo pequeno, ele é mais populoso. Se ele é mais populoso, a densidade demográfica ele vai ser o quê? Bem maior. Alguém está perguntando se a aula acabou. Posso falar que não, pessoal. Então, o que acontece? Não quer dizer que o maior é mais populoso. Por exemplo, tá vendo essa parte vermelha, essa parte aqui verde aqui? É o Rio de Janeiro. Esse aqui é Minas. Aqui é Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Ou seja, São Paulo é menor que Goiás. Ó. Porém, a população de Goiás é aproximadamente 8 milhões de habitantes. E a população de São Paulo é mais de 40. Ou seja, lá é menor e muito mais populoso. Então, a densidade demográfica do estado de São Paulo é maior que a densidade demográfica de Goiás. Então, aí você pega o total de habitantes pelo espaço aqui. Goiás está em torno de 8 milhões de habitantes. O espaço do estado de Goiás é 343 mil metros quadrados. 1.000 quilômetros. Ou seja, é uma população relativamente grande, porém, comparando ao grandes centros, é uma pequena população. Eu acho que a região de Goiás ocupa o nono lugar de país de estado mais populoso do Brasil. Aí aqui mostra alguns exemplos, depois vocês olham. Pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Foi muita teoria. Primeira aula sempre é desse jeito, depois a gente vai começar a mexer com cálculos. Deixa eu verificar aqui quantos alunos já acessaram a minha plataforma. Então, gestão financeira, pessoas. Aqui só tá. Seis pessoas entraram. Até agora só essa aqui não conta, que sou eu, né? Então, aqui nós temos as outras pessoas aqui. Professor, o senhor vai mandar o código? Eu já mandei. Eu vou mandar de novo. Deixa eu parar aqui. Deixa eu novamente pôr o link para vocês. Essa é a plataforma de atividade. É o Classroom. Eu vou mandar o link. Aí eu acabei de mandar aqui agora. Lá no grupo, né? Aqui do Classroom. Aqui está o link. E aqui embaixo está o código. Pessoal, quem é que não viu ou quem é que teve dificuldade para entrar no Classroom? Quem aí não conseguiu? Ou quem não viu? Eu entrei porque eu não tinha visto o link. Tá bom, então. Mas eu vou entrar. Pessoal, é o seguinte. Aqueles alunos que já conseguiu acessar, não está com dúvidas, a minha aula, a gente se encerra por aqui, tá bom?
Eu vou fazer o que agora? Eu vou refazer essa parte para aqueles alunos que acessaram por último, chegaram por último. Aqueles colegas que já conseguiram, faça a atividade, posta lá no Classroom. E na sexta-feira, na nossa próxima aula, a gente começa com o nosso segundo conteúdo. Ok? Desejo a todos vocês uma boa noite, um bom descanso. Quem tá com dúvida do Qual que é o Classroom, dia da próxima aula? as nossas aulas é quartas e sextas. Então, Ok, obrigado. quem tiver ainda com dúvida no Classroom, permanece conosco aqui para me explicar de novo, tá bom? Quem não, boa noite e bom descanso. Boa noite.